Olá, taurinos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Ai, que lindo! E vamos lá! Gostei dessa energia para vocês. Olha só que lindo! E eu já vou começar exatamente com essa frequência aqui que vem para vocês, meus queridos, de 2 vezes, é uma energia dupla dessa frequência de prosperidade. A prosperidade que se refere à idade próspera, ao momento próspero das nossas vidas, resultados positivos, as coisas prosperando da forma como a gente gostaria, da forma como vocês semearam, num ano que fala sobre colheita. Então olha que lindo isso, né? Uma energia aqui que abre a leitura com a frequência do número 8, que traz essa sensação, que traz esse significado, essa energia de plenitude, de completude, de esse movimento que continua, sabe? Então, assim, eu sei que é algo próspero, que não é só por um momento, é algo que perdura, é algo que você olha para, né? Você olha ao longe, olha para o horizonte e você vê que realmente deu frutos, que isso está sendo muito positivo para este momento, para esta idade próspera e subsequente também, tá bom, meus queridos? Então, essa energia, né? Tanto é que se a gente pega a frequência do número, o número 8, né? Assim, e a gente deita ele se transforma na lemniscata, ou seja, o símbolo do infinito. Então, trazendo essa super conexão de vocês, né, com este momento, que pode estar se referindo a essa frequência de vocês terem esse momento próspero em todas as áreas das vossas vidas, ou às vezes em algum trabalho, em algum ofício, em algo que você esteja ali se dedicando. Podemos estar falando de trabalho, podemos estar falando de algo que você faz na sua casa, para a sua família, para algo que você de repente esteja fazendo por você, né? Então, assim, é sobre aquela dedicação, aquele capricho, aquele esmero que a gente faz, né? Até ficar do jeitinho que a gente quer. E a gente só para, né? É bem sobre essa energia aqui de esculpir, né? De entalhar. Então, assim, o artesão, né? Ou artesã, só vai parar até que ele dê aquele seu toque final e fale, não, ficou do jeitinho que eu gostaria, né? Então a gente carrega essa energia para as nossas vidas, né? Dos nossos feitos, aquele capricho, aquela energia gostosa que a gente coloca, que faz todo o diferencial, né? Nós somos seres únicos, somos seres especiais, somos seres de muitos dons, de muitas qualidades, e cada um de nós está vindo para passar isso para vocês. Cada um de nós tem exatamente essas, como se fossem propriedades, né? Cada um de nós tem a sua propriedade, tem a sua marca ali, né? Tem o seu dom para ofertar para si e para o mundo. Então, também tá vindo para falar isso, né, para vocês, não só sobre essa questão de você, de repente, um estudo ou algo que você faz ali repetidas vezes até ficar do jeito que você, né, a prática leva à perfeição, como já diz o dito,
mas também de você colocar os seus dons, sabe? Então enxergue neste momento, e vocês sabem que as leituras aqui do canal, o Equinócio Tarô, feitas por mim, Anne Marques, sempre vem trazendo estes questionamentos, uma vez que não se tratam de leituras sensacionalistas, leituras essencialmente preditivas, são leituras voltadas para a reflexão interior. Então, vem essa reflexão para vocês neste momento, né? Procure perceber onde você pode estar utilizando este seu dom. No que você pode estar exercendo essa sua expertise, isso que faz, sabe, toda a diferença. Às vezes a gente duvida da nossa capacidade, às vezes a gente não acredita no nosso potencial, e a gente não acredita que, inclusive, esse toque, né, essa pitada, como eu chamo de forma carinhosa com vocês, esse pozinho de pilim-pim-pim, né? A gente não acredita que isso possa nos levar ao longe. A gente não acredita, às vezes, que isso possa fazer a diferença. Então aqui vem para vocês também esse recado, essa orientação do universo. Acredite em você e principalmente nos seus dons. Jamais duvide da sua capacidade, jamais permita que, enquanto você está ali fazendo, semeando, colocando toda a sua energia positiva, todas as suas intenções, jamais permita que o seu pensamento te desvirtue disso. Porque o que acontece, né? Às vezes a gente traça ali um plano de ação, a gente faz ali o nosso planejamento, ok, eu tô aqui, mas eu sei que eu vou ter que percorrer aí um caminho para chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que fazer assim, 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 né? A gente traça mais ou menos uma ideia, faz esse planejamento e coloca as mãos na massa. Aqui, gente, é bem essa ideia para vocês, tá? Que, como eu falei, pode estar sendo entregue, colocada em diversas áreas das vossas vidas. Então, para você que está num trabalho, para você que de repente é autônoma, é autônomo, em alguma situação, de repente, no seu lar, ou em algum grupo de amigos, envolvendo família também, ou de repente algo que você vem fazendo por você. Então, pensa naquele exemplo prático que eu dou para vocês quando a gente vai para a cozinha fazer uma receita. Então, imagina que você tem um bolo para fazer, um bolo de fubá, aquele tradicional bolo de fubá, que eu sempre dou esse exemplo, né? Então, assim, a gente tem ali todos os ingredientes que serão necessários para que a gente faça aquela receita. E aí, você separa tudo. Na cozinha, a gente chama isso de fazer a mise en place. Então, esse planejamento é que é importante, porque aí quando você for colocar literalmente a mão na massa, né, as mãos na massa, você vai olhar e estão todas as ferramentas disponíveis, e estão todos os ingredientes disponíveis. Então não permita que durante esse seu planejamento ou durante aquele momento em que você estiver ali fazendo, colocando toda a sua arte, colocando todo o seu dom, colocando todos estes dons mesmo, né, que o divino nos dá, e é isso que nos faz únicos, especiais, né? Porque cada um de nós tem este seu diferencial. Então, nós somos iguais, mas diferentes nestes aspectos, né? Quando se diz respeito aos dons. Então, não permita que o seu pensamento fale para você: ah, mas será que eu tô fazendo errado? Será que eu não vou chegar naquele ponto que eu gostaria? E aí a gente fica, às vezes, ou a gente procrastina, ou seja, não vai, e aí a gente acaba deixando aquilo, né, e não realizando, ou simplesmente a gente acaba se boicotando o tempo todo, né? Então, ou fica adiando, ou fica estragando aquela energia daquele momento. Então, um pensamento de muita confiança e de muita credibilidade em você. Coloque todo o seu, sabe, todo os seus pensamentos voltados para aquele feito, como se você estivesse ali perseguindo aquele objetivo e não deixando, né, limpando aqui essa espada em punho, né, então assim, limpando, purificando qualquer tipo de pensamento que for antagônico a este feito, a este intento. E tanto é verdade, meus queridos, que aqui vem essa energia para vocês de bênçãos, vem essa energia, como eu falei, que dá este eco, e para mim é uma confirmação, é um sim, de que se você faz exatamente dentro desta premissa que traz, né, aqui a energia das cartas para vocês conseguem esse intento sim. Então aquele super sim do universo dizendo: continua fazendo desse jeito que você está fazendo, continua colocando os seus dons, as suas qualidades, continua acreditando em você, pensamentos positivos, que você chega lá.
E aqui falando também sobre uma forma da gente conseguir organizar os nossos pensamentos, que é manter o olhar ao alto. Então, essa energia dessa espada aqui para mim, ela me traz essa sensação de centramento, sabe? Essa sensação de eixo. E como que vocês conseguem atingir este eixo quando às vezes o pensamento pode, né, levar você lá para outro lugar que não o objetivo dos seus planos, o objetivo dos seus intentos. Veja, essa pessoa está aqui, mas ela quer chegar lá. E são vocês neste momento, né? Talvez alguns de vocês já estejam ali com as mãos na massa, já fizeram um planejamento, outras estão tendo esse chamado a, ok, eu estou aqui. Exemplo, eu estou aqui fazendo, eu estou aqui vivendo essa vida da forma que eu estou vivendo, mas eu gostaria de fazer alguma coisa diferente com a minha vida. Eu gostaria de dar um outro rumo para a minha vida, né? Então, como que eu posso fazer isso que me dá prazer, isso que me dá paixão, isso que me faz sentir viva, que me faz sentir vivo, que me traz aquele senso de chacha, que renova as minhas energias, né? O que eu poderia estar fazendo nesse sentido? Então você olha para a sua vida e fala, nossa, tem muitas coisas que eu gostaria de descortinar, né? São aqueles momentos de avaliação, são avaliações internas importantes, né, meus queridos? Aquilo que eu sempre falo para vocês, que sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. Por isso as leituras aqui são voltadas para exatamente esse autoestudo, esta reflexão interior, né? Então, assim, para alguns de vocês são pontos diferentes, né? São momentos diferentes das vossas vidas. Alguns de vocês já passaram dessa fase do planejamento, outros ainda estão pensando, ainda estão cogitando. Exemplo, eu gosto do meu trabalho, tá bom aqui do jeito que eu tô, mas eu gostaria de repente vislumbrar uma outra coisa. E aí o que você faz, por exemplo? Eu vou fazer um curso, vou fazer uma especialização, ou então eu quero abranger o meu trabalho, às vezes não é trocar o trabalho, mas às vezes é abranger, é ampliar, é ganhar expertise. Então, ok, então eu vou pegar e vou crescer ali naquela minha empresa, ou então eu vou ampliar o meu network, vou ampliar o meu trabalho, vou criar uma rede de negócios, enfim, tá? Então leve para você, né, para a sua vida, onde essas informações encaixam, mas me vem muito sobre essa importância, né, da gente fazer essa conexão com aquilo que nos traz esta renovação interior. E o pensamento positivo é um forte aliado, principalmente quando a gente está ali colocando a nossa atenção, veja, todo o carinho, né, todo o esmero e todo aquele momento ali da atenção naquilo que está fazendo. Exatamente como eu quando eu venho fazer a leitura para vocês, eu estou totalmente envolvida neste agora. É claro que eu presto atenção nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, com toda certeza. Eu escuto os ruídos que estão acontecendo, eu vejo o que está acontecendo aqui no meu estúdio, mas eu estou também, isso é o que eu falo para vocês do estado de consciência máxima, né? Esse estado de que eu não chamo mais de atenção, porque às vezes pode fazer uma pequena miscelânea com o mindfulness, né? Então eu não me refiro ao mindfulness, eu me refiro a algo que está é uma outra visão minha, né? Uma visão minha. Então eu chamo de alerta. Então é um estado de alerta, no qual você está totalmente ali. Mas às vezes, por conta do pensamento, a gente acaba desvirtuando, acaba perdendo a atenção, acaba não absorvendo da forma que a gente gostaria, ou determinado conteúdo, ou às vezes até, né, não assimilando ou não fazendo da forma como a gente gostaria, né? E aí vira aquela lambança e não sai da forma como a gente, né, estava almejando, se dedicando e querendo que aquilo acontecesse. Então aqui como é que você faz essa conexão, né? Através do pensamento elevado. Esse pensamento elevado pode estar acontecendo de diversas formas, meus queridos. É a forma como você consegue fazer a ponte e a conexão com o divino. E desse modo, você não adia, você vai para a ação, você vai em busca daquilo que você realmente quer realizar. Dessa forma, você não desacredita em você, porque quando você perceber esse pensamento, você, peraí, deixa eu me organizar. Então, uma das formas que você pode fazer é utilizando os mantras, que eu vou estar passando para vocês, eu vou passar diversos mantras. Os mantras são esse ponto central, é esse ponto que a gente estabiliza a mente ali, para que a mente não fique
né, flutuando em outros tipos de pensamentos que não são agradáveis, que não são pertinentes, que podem nos sabotar. Essa é a grande questão aqui. Tá bom, meus queridos? E as outras formas também pode acontecer através da oração. Então, meus queridos, é um momento para você também fazer a sua conexão através de pensamentos elevados, mantras, orações. Eu sempre deixo para vocês de uma forma muito carinhosa, né, o Salmo 23, então vou deixar aqui o card do Salmo 23, que eu sei que todo mundo conhece, mas esse vídeo foi gravado com a minha voz e com imagens muito bonitas. Então, a sugestão é que de repente você possa fazer o Salmo 23, caso você se conecte com a energia deste salmo. Por quê? Porque ele é um salmo que vai falar de prosperidade, que é exatamente a energia da vossa leitura, né? Inclusive 2 vezes essa frequência de prosperidade, e também é um salmo que fala sobre essa frequência de proteção. E aqui, proteção também contra o meio. Para alguns de vocês, existem 2 cenários aqui. Primeiro, a proteção da gente com a gente, né? Que é sobre, às vezes, os nossos próprios pensamentos, que levam a gente para lugares que a gente não gostaria e nos afastam dos nossos intentos, dos nossos propósitos elevados, da completude, da realização, daquilo que a gente deseja ali, né? Da nossa estrela brilhar, né? Dentro de nós e refletir essa luz nas nossas vidas através dos nossos feitos. E para alguns de vocês, atenção, gente, com aquilo que você está realizando e atenção com, às vezes, roubo, às vezes furto, às vezes é uma ideia. Então vamos supor para você que está criando aí algo, para você que está desenvolvendo algum projeto, criando algum tipo de método, fazendo alguma arte, né, criando aí a sua arte, desenvolvendo às vezes uma linha aí de pensamento, né? Então assim, primeiro, faça. É como eu. Eu criei e desenvolvi um método, né? Eu sou pioneira nessa conexão das leituras com os mantras. Fui eu que criei isso. Depois a gente viu isso, né? Se alargar amplamente, ser amplamente usado, amplamente difundido. Mas fui eu que criei isso. Quando eu comecei a fazer os mantras com as leituras de tarô, não havia isso. Ninguém fazia isso, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei a energia da leitura e traduzi de uma forma a usar os mantras, assim como as outras ativações práticas que nós vamos fazer, ativação de chakras e tudo mais. Por quê? Porque eu traduzo a leitura em elementos práticos para você levar essa energia. Então, o que eu fiz? Eu registrei o método. Eu registrei esse método, eu tenho um método registrado. Então, é isso que você tem que fazer. Por exemplo, se você tem uma marca, se você tem alguma coisa que você está fazendo, registra, não conta antes, não fale antes. Primeiro, organiza, tá? Primeiro, organiza. E mantenha o pensamento muito centrado naquilo que você está fazendo antes de você, enquanto você estiver nessa parte entre o planejamento e a manufatura e a confecção, não fale. Por mais que vocês estejam sendo, né, protegidos o tempo todo, reforcem. E aí vem aquela energia que eu falo para vocês, que é incrível, que sempre quando eu estou fazendo as leituras para vocês do signo de Touro, sempre vem o ensinamento do meu querido e amado vô, que hoje já está, né, já é estrela aqui com uma carta da estrela, então já virou estrelinha, né, já está num outro plano, mas também era do signo de Touro, né, e sempre vem o ensinamento dele para passar para vocês. Ele falava muito sobre isso, né, orai, vigiai e orai. Então, meus queridos, redobrem, né, as vossas orações. Pode ser que seja o salmo, pode ser que seja uma conversa do seu coração, uma conversa ampla, né, uma conversa franca, uma conversa ali, né, aquela conexão direta com o divino, pedindo, né, por essa proteção. E aí você faz com as suas palavras, lembrando sempre, né, que eu falei até errado agora, mas não pedindo, mas agradecendo, né? É importante que a gente sempre faça a oração no sentido de agradecer. Então vamos supor, agradeço, né? Vamos supor que seja sobre a proteção contra um furto, contra roubarem a sua ideia antes da sua ideia se tornar ali, trazer uma colheita para você, né? Se tornar próspera, se materializar. Então você fala assim, agradeço ao divino, a Deus, ao universo, enfim, a forma como você for fazer, né?
pela proteção, por este meu intento ser protegido, por este meu intento ser materializado de forma tão próspera, né? Estar protegido de qualquer tipo de interferência nociva, de qualquer tipo de energia negativa, tá bom, meus queridos? Porque às vezes a gente está cercado ali de pessoas que, né, se mostram muito agradáveis, mas na verdade se aproximam porque estão querendo tirar alguma coisa. Então, assim, é aquele senso bem equilibrado e bem apurado é aquele faro fino, sabe? Você verifica ali se é verdade ou não, sabe? E aqui eu sinto vocês muito alinhados com essa verdade. Então você vai saber quando existe uma mentira ali, quando existe alguma coisa que fala, opa, a pessoa tá querendo sair correndo aqui, né? Exatamente como a carta. A pessoa tá querendo sair correndo aqui com as minhas coisas, isso é meu, isso me pertence, né? Então, faro fino aí, tá bom, meus queridos? E eu sinto aqui que a oração, ela é muito importante também neste sentido. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar para vocês confirmações, tá? Com este deck de tarô, que ele é pequenininho, mas ele é extremamente assertivo, tá? Eu vou estar tirando mensagens para vocês, vamos ver o que mais vem aqui para vocês, mas eu quero antes passar o vosso mantra de poder. Esse mantra de poder, gente, tem uma conexão muito forte com a energia do nosso ano de 2025, que é o nosso, eu tô fazendo com vocês o nosso mantra anual, o nosso mantra de luz. Então eu já vou aproveitar que tem essa energia aqui do número 9 para vocês na leitura, e o nosso ano está sendo regido pelo número 9, então vou fazer com vocês exatamente um mantra anual, e aí já fica tudo junto, tá bom, meus queridos? Então, quem sabe já faz aí, né? E quem não sabe vai aprender agora, vamos juntos unir os nossos corações. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vou repetir mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E o decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então guardem essas palavras no fundo dos vossos sagrados corações e pratiquem. Pratiquem a energia deste mantra. Eu deixei uma explicação lá no site, inclusive já deixo o convite aí, caso você não conheça o nosso site, dá uma olhadinha lá no nosso site, assim você fica sabendo um pouquinho mais sobre a minha história, sobre a história aqui do canal. Tem muita coisa legal para vocês lá. Aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo e tem um link na descrição deste vídeo, tá bom, meus queridos? Lá naquela palavrinha mais, clica ali naquele mais e vai abrir toda a descrição do vídeo. Tem sempre informações muito importantes para vocês lá, tá bom? Então, assim, a ideia é que você faça este mantra todos os dias de manhã. Então, vamos supor, antes de você ir aprender o que você está estudando, antes de você se dedicar à sua prática, antes de você, entende? Quando você estiver fazendo o seu planejamento, faça. Se você perceber que existe um pensamento que fala, ah, nem vou começar, isso não vai dar certo, isso não é pra mim, né? Sabe, isso é uma coisa que não, depois eu vou começar, depois, e deixa pra depois, sabe? Não, eu não. E aí, se você perceber que existe esse movimento que tira você do seu objetivo, do seu intento, faça. E aí você entra nessa frequência de já celebrar. Perceba que eu já estou levando vocês para aquele ponto, não de ainda assar o bolo de fubá, mas já de comer o bolo de fubá ainda com um cafezinho, entende? Então assim, a gente já está num salto, por quê? A leitura de vocês passa pelo 8 de forma dupla e depois leva vocês para a energia do número 9, que é essa energia de pontos culminantes. Ou seja, eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo. A energia aqui para vocês desta leitura das cartas, lembrando sempre que é uma leitura geral para o coletivo do signo de Touro, é sempre importante a gente manter esse bom senso, tá bom, meus queridos? Então, ela leva exatamente para essa energia de prosperidade, ou seja, aquilo que começou de uma ideia, de um chamamento, sabe, quando dá aquele clique, você fala assim, não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso de uma forma diferente. Eu quero fazer isso por mim. Eu sinto, sabe? O meu pensamento me conduz a fazer isso. E os meus dons também. Eu uso os meus dons para este servir, né? Então até meu próprio vô, né, um grande sacerdote que eu falo para vocês, ele tinha uns ensinamentos assim incríveis.
E ele falava muito sobre isso, né? Que nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para servir. Então são vocês utilizando estes dons exatamente para servir. E aqui vem uma outra perspectiva para passar para vocês, tá? Daquele mantra que eu também faço com vocês, que é o seguinte: eu deixo ir para o novo vir. Então, quando essa pessoa ela derrama essa água destes jarros, ela está desprezando aquilo que é nocivo. E aí, um parênteses aqui, né? Esse desprezar não quer dizer de ignorar. Esse desprezar se refere ao significado de eu jogo fora, eu deixo ir aquilo que não me, não me preenche, aquilo que não me anima, aquilo que não me faz ser eu, na minha verdade, na minha potência, ok? Então, o que isso tem a ver para vocês? Deixe ir pensamentos negativos. Deixe ir pessoas que não somam, caso você tenha aquele faro fino de opa, aquela pessoa tá de olho na minha invenção, tá de olho na minha ideia. Deixa ir. E se porventura acontecer alguma coisa nesse sentido de repente a pessoa for lá e tirar essa sua ideia ou parte da sua ideia, deixa ir. Deixa ir. Tá? Por quê? Porque isso não pertence a você. O lixo que o outro produz não é o seu lixo. E Deus é tão magnificente, é tão inteligente, é tão perspicaz, é tão incrível, que Ele cria, através da lei da ação e reação, essa liberdade de nós fazermos o que a gente bem entender. E depois a conta chega. E aí, se você fez o bom com lucidez, você colhe coisas muito boas e edificantes e benéficas. Agora, se você faz uma coisa destrambelhando, sem se importar com os outros, só se importando com os seus próprios ideais, pegando atalhos, agindo de modo escuso, né? Escondendo as coisas dos outros, achando que sempre vai ter vantagem, a conta também vai chegar. Entende? Então, o que o outro faz, o lixo que o outro produz, não cabe a você limpar. O universo limpa de forma perfeita, através da lei da ação e reação. Fez caca, vai colher caca. E é assim que funciona. Tá bom, meus queridos? É assim que funciona. Então, não guarde isso dentro de você. Deixa ir. Uma das formas de você purificar é exatamente através das orações. Tá bom, meus queridos? Pensamento assertivo. Mantenha a sua autoridade sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua verdade, sobre quem você é, sobre os seus valores, sobre os seus princípios. Pensamento ao alto. Nós estamos falando de coração e razão. Então, os meus pensamentos em alinhamento com os meus sentimentos mais nobres, com os meus propósitos mais elevados. É por isso que sai tudo tão lindo. É por isso que o divino abençoa, tá? Aqui é como se existisse uma comunhão com o universo como sendo o seu parceiro, sabe? O universo como sendo o seu aliado, o seu maior aliado. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vamos tirar umas confirmações aqui para vocês agora com este segundo deck de tarô. Depois nós vamos para a nossa parte prática. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta belíssima leitura, uma leitura forte para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, comentários maravilhosos, gratidão por todo esse carinho, gratidão a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por toda essa gentileza, por todas as bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que essa energia chega aqui sim no meu coração como um forte abraço de luz. E é por isso que eu desejo que sempre toda essa energia que vocês emanam na minha direção possa voltar para vocês de modo multiplicado. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre todos vocês e cada um de vocês, aos vossos familiares, aqueles que vocês amam. E assim é
Tá bom, meus queridos? Gratidão. E nós vamos assim juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Corações unidos. Olha o que veio aqui. É isso mesmo, ó. Aqui, gente do céu. Não é uma simples revelação, é a revelação. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos? Olha isso. Regidos sob o signo de Touro. Gente, é isso, tá? É uma confirmação atrás da outra. Então aqui, eu vou começar com essa aqui, que foi a que pulou, né? Essa carta, ela me traz aquele senso, primeiro, a energia do número 9, tá? Então, 2 vezes essa conexão com a frequência do nosso ano de 2025, que é um ano 9. Então, já aproveito, se eu não falei, já vou deixar aqui para vocês no cantinho a vossa playlist, que é Touro 2025. Gente, nessa playlist tem todos os vídeos que eu já fiz para você do signo de Touro neste ano de 2025. E lá tem a leitura Touro 2025, tem o mesmo nome da playlist. Essa leitura anual, gente, tem práticas muito importantes. Já já nós vamos estar entrando na nossa parte, vou até já pegar, nós vamos estar entrando na nossa parte prática da leitura. E aí é muito interessante que você possa pegar as informações dessa leitura com a anual. E aí você pega, já prepara o seu caderno, prepara a sua caderneta, o seu bloquinho de anotações, a sua canetinha, bem especial, né? E aí para você poder anotar tudo isso, porque aí você fica com um pacotão de luz para você trabalhar pelo menos nesses 15 dias até eu lançar a próxima leitura de vocês, tá? Porque vocês sabem que as leituras aqui, elas são quinzenais, tá bom? Então, a próxima leitura sai daqui mais ou menos, né, 15 dias. Então, você pode trabalhar com tudo isso durante esses 15 dias, tá? Ou até mais se você desejar. Fica como um caderno de práticas energéticas para você, tá? Então, aqui vem essa energia do número 9, que é esse ponto culminante. E aqui vem uma mensagem que muitas vezes, né, a gente cansa, né? E aí essa força é muito dessa energia de vocês, né? Tanto é que o bichinho, né, que rege o vosso signo é o touro, né? Então representando essa força, representando essa resiliência. É um animal robusto, é um animal forte, né? Um animal de força, de energia, de vitalidade, né? Então assim, procure você pode até fazer essa correspondência com o seu animal de poder, fazendo essa identificação, pegando essa força, essa resiliência. Não se canse, não pare até ficar bom. Não é porque existem interferências que você vai, sabe? Se renove, se purifique quantas vezes forem necessárias. Faça as práticas energéticas que eu vou estar passando aqui para vocês. Isso vai ajudar a dar energia, a dar força, a dar vitalidade para que você se mantenha firme no seu projeto. Uma segunda orientação que vem forte aqui para vocês, vem muito intensa. Defenda aquilo que você está fazendo. Defenda os seus valores, defenda aquilo que você acredita. Tá? Se imponha, se for necessário. Se for necessário você falar, fale. Se você acha que é necessário falar, fale. É necessário você defender aquilo que você acredita. Então, independentemente da situação, aqui vem uma energia, gente, de chakra laríngeo. Nós vamos fazer uma ativação de chakra laríngeo. Talvez uma das formas de você extravasar, porque às vezes a gente vai, né? Vai engolindo. E aí, não fala. Não fala. E aí aquilo fica, né? Aquela energia condensada na região do pescoço. E aí perceba, vai pegar ali o trapézio, vai pegar ali os ombros, vai pegar toda essa região, né? Então assim, perceba, sinta o seu corpo,
né? Quando eu falo para você refletir, muitas vezes é para você se sentir também. Essa reflexão é com todos os corpos que nos contemplam. Então, falar vai ajudar a extravasar. Então, seja muito objetiva, seja muito objetivo e se coloque, se for o caso, para que você possa defender os seus ideais e tudo aquilo que você anda construindo, que você anda fazendo, que você anda tanto se dedicando, né? É importante você verbalizar, é importante você ter esse pulso. Aqui me traz essa energia que antecede, né, a energia do número 4, trazendo uma base, um alicerce, uma estrutura para que isso se transforme no 8. O poder que a gente tem que ter, a força que a gente tem que ter dentro da gente para ir e seguir, né, na direção dos nossos ideais. Com paixão, com determinação, com coragem. Então, força. Exatamente a força do touro, né? Desse bichinho lindo, desse animal lindo. Eu falo bichinho de forma carinhosa, tá, gente? Então, assim, esse bichinho de forma tão, eles são tão gentis, mas são fortes. Entende? Então, faça essa identificação com essa força. Coragem. Coragem. Para que você não fique só. Às vezes, pode ser que você fique só no planejamento. Vai. Ação. Coragem, tá? Para construir esse alicerce. E vocês conseguem, tá? E vocês conseguem. Aqui me mostra que realmente o pensamento não vai ser um motivo para você não realizar. E aqui vem exatamente essa frequência que eu falei para vocês sobre o planejamento. Então, sejam metódicos, sejam organizados, a ordem é importante. A leitura de vocês vem numa frequência muito bonita, porque ela vai numa progressão aqui, tá, gente? Nós vamos do 2, depois nós vamos pro 4, depois a gente vai pro 8 e tá indo assim, né? Uma energia crescente na direção da prosperidade. Inclusive, pode ser um mantra para você trabalhar assim. Eu caminho na direção da prosperidade. Eu caminho na direção da prosperidade. Este é um mantra para você fazer que é muito, muito, muito forte e super a ver aqui com esse vosso momento. Tá bom, meus queridos? Então, vem estas orientações para você saber exatamente o que você precisa fazer neste momento, né? Organização, diligência, o pensamento alinhado com as suas ações, com as suas intenções. Então, talvez seja aquele momento de você, inclusive, você pode pegar as orientações que vão surgindo aqui na leitura, né, de uma forma geral, traduzindo isso para a sua vida, para este seu momento, e dali você faz o seu planejamento, entende? Dali você já começa o esboço, já começa o rascunho. Tudo começa a partir da energia. Tudo na nossa vida foi criado a partir da energia. E é a partir dessa energia que se manifesta. Tá bom, meus queridos? Então aqui tenha calma, tenha paciência e organize. A partir dessa organização, com essa visão, é por isso que eu acho legal quando a gente anota, porque quando a gente tem ali, assim como as cartas, né? Então quando a gente coloca as cartas na mesa, a gente tem uma visão do alto, é a visão do observador. Vou deixar um livro aqui para vocês que fala muito sobre isso. Vou deixar 2 livros. Um do Jiddu Krishnamurti, que fala sobre essa visão do observador, e um do Eckhart Tolle, tá? Vou deixar essas 2 sugestões para vocês aqui. Então, a gente consegue ter uma visão. E aí, quando nós estamos falando de um planejamento, igualmente, através dessa visão do alto, a gente consegue ganhar uma lucidez e a nossa percepção melhora, porque a gente tem uma lucidez maior. Tá bom, meus queridos? Então, façam aí, coloca no papel, faça um mapa, organiza direitinho e vá fazendo passo a passo, tá? Passo a passo, devagar e sempre. É assim, tá bom? E não esqueça de fazer as suas orações e defender aquilo que você acredita. Se for o caso de você se impor de uma forma verbal, use sempre a comunicação gentil, a comunicação amorosa, né? Existe sempre a forma da gente, a melhor forma da gente falar, da gente se comunicar. Inclusive, nesse livro do Eckhart Tolle, ele explica isso de forma brilhante, tá? Quando que a gente deve falar, como que a gente deve falar, porque ele vai falar sobre os movimentos do ego,
Então, às vezes, quando existem pessoas que querem se impor a qualquer custo e não estão fechadas para ouvir uma nova versão, uma nova visão, isso pode gerar um certo conflito. Então, esse livro é muito legal para vocês, tá? Para esse momento, fica aí essa sugestão. Vamos lá. Vamos fazer então a nossa parte prática, que tá assim, tá fervendo aqui. Nós estamos numa leitura bem gastronômica para vocês. Então tá assim, já tá fervendo. A energia tá forte aqui para eu fazer a ativação dos chakras para vocês. Um deles eu já tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas cartas no final da vossa leitura. Eu vou tirar uma mensagem final com um deck que eu gosto muito, que traz mensagens de nós atrairmos, né, de nós sermos super magnéticos. Então eu vou tirar primeiro com este deck, depois vou tirar, já vou fazer as ativações, porque esse deck também traz chakras para a gente ativar. Então vamos lá, vou tirar primeiro aqui. O que mais os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber? Olha, veio uma energia de transmutação para vocês. Vamos ver o que tem no fundo do deck. Trabalho interior. E aqui, né, gente, esse dourado maravilhoso. Gostei. Gostei muito dessas energias para vocês. E vamos ver aqui o que mais... Quais são os outros chakras? Os centros de força, os centros de energia, que os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas. Eu caminho na direção da prosperidade. Eu vou ensinar para vocês agora as técnicas de ativações energéticas. E aí você pode utilizar todos os mantras, tá bom? Vou cortar de novo. Agora sim. Vamos lá. E ficou uma aqui. Então já vou aceitar essa. Pronto. Então vamos lá. Vamos ver o que veio aqui. Olha. Plexo solar, duas, hein, gente? E o chakra raiz. Então, nós temos aqui quase que todos os chakras para serem ativados. Vamos começar de baixo para cima? Então, anote aí no seu caderninho, no seu bloquinho, essas cores, principalmente as cores, tá? E depois, como que você vai fazer essas ativações que tá vindo aqui para passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. De baixo para cima, nós começamos com a ativação de Muladhara Chakra, chakra raiz vermelho, tá? Então, a cor vermelha. Depois, nós vamos para o Manipura Chakra, o nosso plexo solar, que veio aqui de forma dupla para vocês. Trabalhando dentro do amarelo e o dourado, tá bom? Na sequência, nós temos chakra cardíaco, Anahata Chakra, esse verde lindo, esse verde esmeralda. Depois, chakra laríngeo, Vishuddha Chakra, trabalhando com um azul turquesa, aquele azul bem clarinho. E por último, mas não menos importante, vamos para o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que vai trabalhar, gente, exatamente nesses tons, entre o lilás, né, toda essa paleta que vai do lilás ao roxo. Então, vou repetir para vocês quais são as cores que estão sendo aqui, né, ativadas na vossa leitura. Vermelho, amarelo e o dourado, o verde esmeralda, o azul turquesa e os tons de lilás até o roxo. E aí, como que você pode trabalhar com estas energias, com estas frequências, que é aquele momento que eu falei para vocês, que eu sou pioneira em fazer isso. Eu extraio a energia da leitura e levo isso de uma forma a você trabalhar com elementos práticos. Então, você pode utilizar essas cores onde? Nas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você. Aqui abre-se um parênteses.
Coisas que estejam perto de você num ambiente em que você fica por mais tempo. Então, por exemplo, a sua mesa de trabalho, ou o seu ambiente de trabalho, ou então o seu quarto, tá? Então, cortinas, roupas de cama, almofadas, tá bom? Uma outra forma de você utilizar estas cores é nos cristais. Lembrando sempre que os cristais, o ideal é que você trabalhe com cristais que estejam em contato com a sua pele. Então, por exemplo, como as minhas pulseiras, como este anel aqui, esse cristal encosta no meu dedo, tá? Ou então colares. O ideal é que esse cristal fique em contato com a sua pele. Você pode estar utilizando também flores. Essas flores vibrando nessas cores. Flor vermelha, flor lilás, roxa, as próprias plantas, o verde, flor amarela também, tá? Um metal para você trabalhar aqui também é o ouro, não é folhado, é ouro. Então, se você tiver alguma joia, alguma coisa em ouro, também você pode utilizar, ou uma roupa, um acessório que tenha o dourado. O ideal é que você trabalhe com o ouro, tá bom, meus queridos? É uma possibilidade. E uma outra forma que é sensacional de você utilizar é nos seus alimentos. Então, procure colocar os alimentos de Deus, tá? Alimentos feitos por Deus, trabalhando essas cores. Vermelho, você pode utilizar melancia, morango, amarelo, abacaxi, batata baroa, banana, o verde, todas as folhas. Então, rúcula, espinafre, agrião, escarola, enfim. Você pode colocar brócolis, pode colocar abobrinha, tá? E para trabalhar com os de cor mais roxa, né? Você pode utilizar a framboesa, a amora, as berries em geral. Tá bom, meus queridos? E aí, por último, você vai fazer uma ativação energética. Então, vamos supor que você tenha ali o seu cristal, a sua pulseira, a sua joia, o seu prato de comida. Sempre que você for fazer troca, então vamos supor, você escolheu aquela roupa para usar naquele dia. Então, vai ter troca. Então, todas as vezes que você for trocar, você vai fazer isso de novo. Se você for usar, por exemplo, o anel direto, não precisa fazer. Fez uma vez só, tá tudo certo, tá bom? No seu vasinho de plantas, uma vez só, tá bom? Então vamos lá, você vai pegar então o objeto que você resolveu ali, né, magnetizar, ativar energeticamente. Então você vai colocar as mãos em formato de concha, dessa forma, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer os mantras que a gente fez aqui na leitura, provavelmente venham outros aí ainda, tá? Se você assistir a leitura anual, pode usar também, deve usar, tá bom? E aí você vai colocar, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu sigo, eu caminho na direção da prosperidade. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu caminho na direção da prosperidade. Tá bom, meus queridos? E aí, Anne, quantas vezes eu tenho que fazer este mantra? Uma vez só. Uma vez só. Tá bom? Uma vez com intenção, com verdade, com força, poder e energia, determinando o quanto basta. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vamos começar com essa carta que traz então a ativação do chakra raiz. Eu espero que vocês tenham anotado isso, tá bom? No caderninho, porque essa é a nossa parte prática da leitura. Tá bom, meus queridos? E aí você leva para a sua vida. Força. Olha isso. A força vem da sua conexão com a raiz do seu ser. Olha que lindo. Quando eu falo para você defender aquilo que você acredita, né? E ir atrás dos seus goals, dos seus objetivos, daquilo que faz você feliz. Não, a gente fica olhando a nossa vida ali pela janela e aí? Não experiencia, não saboreia, nunca chega, né? Então, assim, essa força, essa determinação, até falei sobre o touro, né? O animal em si. Então, é sobre essa conexão com a raiz da sua essência, do seu ser. Tá bom, meus queridos? Linda essa carta. Essa carta, ela traz aqui o cristal... eu esqueci o nome dele. Se eu não lembrar durante a leitura, eu deixo aqui para vocês. É o cristal fumê. É o quartzo fumê. O cristal fumê. É aquele meio acinzentado, tá?
É muito legal esse cristal aqui, tá, gente? Principalmente, presta atenção nisso que eu vou falar agora, hein? Principalmente se essa questão aqui da leitura, para alguns de vocês, envolver um roubo ou uma dúvida que você tenha sobre uma determinada pessoa, que quer ali, sabe, tirar proveito da situação, que quer ali, às vezes, manipular, que quer ali usar você, que você sabe que tá ali mentindo, né? Para cada um de vocês é um cenário. Você sabe que não é uma pessoa legal? Quartzo fumê, sensacional, tá? Essa carta aqui vai trazer o topázio e as duas, tá, gente? Vai falar sobre o nosso plexo solar. Manifestação. A manifestação é o resultado, né, da confiança e da crença. Perfeito! Quando você fala, eu acredito em mim. Olha que lindo, as cartas se conectam, né? Esses tons. Olha que lindo, perfeito, né? Então, quando você fala, eu acredito em mim, você vai lá e pim, e põe aquela ficha dourada, divina, nos seus projetos. O resultado só flui. Várias moedas douradas aqui para vocês, tá? Estou falando de modo metafórico, mas é exatamente isso que acontece, tá? Então, o resultado, a manifestação, ela vem na sequência da confiança e de acreditar. Porque se a gente não acredita, para-se tudo muito antes de dar o passo. E é exatamente aquilo que eu falei. Vá atrás. Antes que alguém vá e faça, né? Antes que alguém vá lá e faça. Né? E aí você vai ficar olhando e falar, poxa, eu podia ter ido e não fui, né? Às vezes a gente fica pensando assim, né? Essa carta fala sobre nós sermos destemidos. Olha, a gente é muito perfeito, né? Eu gosto muito desses trocadilhos do inglês, que as palavras elas se encaixam, né? Muito bonitinho. E ela fala assim, transforme a sua preocupação em... Eu vou traduzir de uma forma mais para nós aqui, mas transmute a sua preocupação em ação, em movimento. Aqui na palavra, né, como se fosse uma pessoa que vai ali à luta, né? Mas essa luta de luz, entende? É sobre lutar pelo seu brilho, pela sua realização, pela sua luz. Olha, o trabalho interior, né? É sobre as nossas lutas internas. Então, às vezes, a preocupação constante que não nos deixa dar o passo. Ou, às vezes, a gente fica ali andando em círculos, né? Por, às vezes, o excesso do planejamento. Também tem isso, tá, gente? É importante. Perceba se você já não planejou demais e dali não tá saindo porque toda hora não tá perfeito. Não tá perfeito, não tá perfeito, e aí eu não vou. Tem que ir. Tem que ir. Perfeição neste mundo não existe, tá? Eu aprendi isso com uma avó do coração, não fazemos parte da mesma linhagem, mas com certeza dessa linhagem espiritual, com toda certeza, né? E ela sempre falou isso para mim, filha, se você ficar esperando as coisas ficarem perfeitas para você dar o passo, nunca vai sair. Então tem que ir meio assim, mas vai. Né? Então assim, o planejamento é necessário? Muito. É importante você ter um norte. Mas variantes vão acontecer e a gente também tem que estar pronto para isso. Tudo isso é aprendizado, tá? Então, perceba, transforme as suas preocupações em ações. E é exatamente isso que eu sinto aqui. É mão na massa, tá? É mão na massa aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Linda essa leitura, hein, gente? Linda demais, estou muito feliz. E eu vou começar exatamente aqui, ó, com essa carta que traz esse dourado maravilhoso, ativação de plexo solar para vocês. E aqui tá vindo para passar, tá? O que você pode fazer? Que era uma prática que eu fazia com vocês aqui. Quem conhece o canal sabe, né? Quando aparecia ali o mantra, eu falava para você visualizar. Então, o que vocês vão fazer naquele momento de proteção? Vamos supor que você vai fazer o salmo e os mantras. Visualiza um círculo, tá? Ao seu redor, mas você pode visualizar verde, mas coloca um dourado também. Visualiza que você está envolvida, que você está envolvido nesta luminosidade, deste círculo de poder, de proteção, das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Tá bom, gente? Fortalecendo o seu campo áurico vibracional. Isso é muito importante. Tá bom, meus queridos? Principalmente quando você for fazer o mantra, os mantras que pode ser já logo de manhã, já começa o dia, tá?
Trabalho interior. Deus me traz as situações ideais para a minha cura interior. Olha isso. Conforme eu me torno consciente das minhas fraquezas, que todos nós temos, né, gente? Todos nós temos. Eu transformo elas em força. Gente, misericórdia. Agora é aquele momento em que a gente fica assim, né, de boca aberta, né? Eu fico de boca aberta porque eu fico maravilhada com a magnificência do divino de sempre na minha mesa. Quem sempre fica no final colhe esse néctar junto comigo, porque a leitura ela é construída, não é, meus queridos? Falar sobre o ato de se tornar não é algo instantâneo, portanto a minha leitura também não é instantânea, porque eu estou tratando sobre vidas, né? Então não é algo corrido, não é algo fast, não é algo acelerado. A gente está se destacando ao longo das nossas vidas e a gente não está percebendo o caminho, a rota errada que a gente está tomando de perder a nossa essência de ser humano e não se transformar numa pessoa, né, num humano fazedor, né? No inglês é muito bonitinho isso, human being, né, e not human doing, né? Aquele humano que só faz, o humano fazedor. Nós somos seres humanos, human being, né? E nós estamos perdendo isso. Né, com toda essa correria, com toda essa projeção que a gente parece que sai até da gente, né, de tanto que a gente corre. Então é muito lindo isso, é muito lindo ver a magia do divino sendo tecida carta a carta. E eu fico muito agradecida de poder compartilhar esse momento. Vocês sabem que eu faço mostrando, né? Não tem corte, o vídeo inteiro é sem corte, é aqui, é direto, né? Eu não tenho nada para esconder. Então é muito, muito, muito lindo isso e poder compartilhar isso com vocês me deixa muito, muito, muito feliz. Então, olha só que fantástico, né? A força aqui e a força aqui também. Dois decks diferentes, eu já tinha falado sobre essa força, sobre a resiliência, né? Até falei sobre o próprio bichinho, né, o touro. Então, conforme eu transformo as minhas fraquezas, que todos nós temos, né? Todos nós temos o nosso lado mais iluminado, que já tá ali show, e nós temos os nossos lados que a gente também, né, as nossas facetas que a gente precisa também aprimorar. E aqui vem comigo que esse momento é exatamente esse trabalho interno. Pode ser que para alguns de vocês seja apenas um trabalho interno, ou pode ser que todos esses desafios às vezes aconteçam, né, de uma determinada pessoa e tudo mais, para que você se desenvolva e brilhe mais ainda, tá? Então Deus sempre traz as situações para que a gente se aprimore. E nós sempre estamos indo, gente, na direção do mais e do melhor. Nós estamos remando, assim como meu barqueiro querido aqui que eu tanto amo, nós estamos remando para voltar para o lugar de onde nós viemos, para as estrelas. Tá bom, meus queridos? Que lindo. Conforme eu me torno consciente das minhas fraquezas, então eu transmuto elas, né, em força. Eu direciono os meus pensamentos, ai que lindo, eu falei sobre isso. Eu direciono os meus pensamentos para a luz e para o lado positivo de cada estágio da minha vida, com toda certeza. Todas as trevas se transformam em coragem, yes! De cor, a ação que vem do coração, o capricho, a dedicação, o esmero, a ação dirigida com coragem, colocando a ação que vem do coração. Não pode ser diferente, o resultado é próspero. E aqui, super confirmado para mim que a prosperidade em cima de prosperidade, dessa forma eu me fortaleço cada vez mais e mais e mais. E aqui me vem essa energia também de transmutação, né? Essa energia aqui do violeta, uma frequência aqui também para vocês de muita proteção com as energias de Lord Melquisedeque, Mestre Saint Germain, quem se conecta com a energia do raio, né, violeta, então pode estar fazendo também essa ativação, tá? Pode estar fazendo essa visualização com o verde esmeralda, com o dourado e depois o violeta. Fiz muito com vocês aqui, hein, gente, essa ativação do círculo de luz dourado com tons de violeta juntos, né? Lindo demais e é muito poderoso, tá? Se você se conecta, é claro, né? Pense sempre com o seu pensamento,
nunca se permita ser pensado, né? Aqui são ideias para inspirar, você não tem que seguir nada se você não quiser, né? Todo mundo é livre para fazer o que acha que é melhor para sua vida. São apenas insights, ideias. Então, se você se identifica com a leitura, nossa, fica uma prática muito legal. Você visualiza o círculo e aí você faz os mantras, tá bom? Então, essa carta diz assim: aceitação. Eu aceito cada passo que a vida me apresenta sem resistência. Olha, e aqui a carta falando, Deus me traz as situações ideais para a minha cura interior, ou as minhas curas interiores, né? Então eu aceito cada passo que a vida me apresenta sem fazer resistência. Exatamente, é perfeito. Eu tento descobrir o que o universo está tentando me ensinar para que assim eu possa crescer, para que assim eu possa me fortalecer, para que assim eu possa renovar e transmutar. Perfeito, gente. Dessa forma, eu avanço com liberdade no caminho da luz, sempre em frente. Que lindo! Vamos fazer um mantra com essa frase aqui, que é muito bonita, e a gente pode juntar com aquela outra frase que eu falei para vocês, eu caminho na direção da prosperidade. Então vamos colocar assim, eu caminho com liberdade, vou colocar aqui a liberdade, então eu caminho com liberdade na direção da prosperidade e da luz. Eu caminho com liberdade na direção da prosperidade e da luz. E assim é. Tá bom, meus queridos? Gente, que energia linda, né? E são vocês transmutando. Se for um pensamento que não ajuda, né? Transmutando um pensamento negativo em pensamentos de prosperidade, em pensamentos de progresso, em pensamentos destinados a um planejamento, a uma organização. Se for com relação a ações de outras pessoas, né? Você transmutando essa ação negativa, né? Você se purificando e colocando seus ideais, seus propósitos para aquilo que você quer manifestar, para os seus intentos, então não perdendo seu tempo, a sua energia com coisas que, né, com o lixo, como eu falei, o lixo é alheio, tá bom, meus queridos? E aqui me conecto muito com um trecho de um poema que eu gosto muito, né, do grande Fernando Pessoa, que ele fala assim, né, nesse trecho, do Mar Salgado, ele fala: quem quer passar além do bojador tem que ir além da dor. Tá bom, meus queridos? E é isso, né? E aí, falando sobre dor, me vem também um diálogo de Krishna com Arjuna, na grande Bhagavad Gita, que ele fala, né? Imuniza imuniza a tua mente, né, aos prazeres e à dor. Então é perfeito, tá? Vou deixar os livros aqui, as sugestões para vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos finalizar esta leitura, uau, essa leitura linda para os queridos regidos sob o signo de Touro, com essas cartas que trazem mensagens muito positivas de nós sermos magnéticos e de nós atrairmos, sim, criarmos a realidade que a gente deseja para as nossas vidas. Então, uma mensagem aqui, a nossa chave de ouro, uma mensagem da nossa chave dourada aqui para os queridos regidos sob o signo de Touro. O que mais eles precisam saber para este momento iluminado, abençoado, próspero? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? O que mais eles precisam saber? O que mais? Vamos lá. Eu tenho uma coisa importante para falar para vocês antes que eu me esqueça, porque a gente criou isso, eu e minha equipe, né? E eu tenho feito, talvez vocês devam estar se questionando, né? Ai, cadê a minha leitura bônus, né? E aí, como é que funciona isso, gente? Então, a gente sentiu, né, esse chamado de poder retribuir tudo que a gente recebe, essa audiência linda, esse carinho, principalmente, esse carinho, essa energia positiva que eu recebo de vocês. Então, uma forma que a gente criou, né, que veio no nosso coração da gente fazer essa retribuição, é de fazer uma leitura bônus para o signo, né, o vídeo que teve o maior número de visualizações. Então eu já entreguei uma leitura bônus para Aquário,
agora ontem entreguei uma para peixes, e aí sempre referente ao set que passou, tá? O set anterior. Então, por exemplo, agora tá entre virgem e desse último que eu terminei tá entre virgem e peixes. Então eu vou esperar terminar agora todo este set que eu começo com vocês sempre abrem o set, e aí no final, quando eu terminar, eu entrego a leitura bônus. Eu espero do fundo do meu coração, meus queridos, que eu possa entregar uma leitura para vocês, tá? Uma leitura bônus. Então caprichem aí nas visualizações, tá bom? Para que eu possa entregar uma leitura bônus para vocês. Eu vou adorar fazer isso, vou fazer isso com todo amor, com todo carinho, com todo respeito que eu tenho pelas vossas vidas, tá bom? É uma leitura voltada, faz uma conexão com a leitura anual. Então é uma leitura que eu vou falar sobre energia geral, como eu faço, tem as práticas também, mas vou estar falando sobre amor, relacionamento, trabalho e dinheiro, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que veio aqui pra gente... Olha, nossa, perfeito, hein? Eu vou deixar esse verde aqui. Uau, muito bom, hein? Gostei, gostei demais. Vamos lá para a nossa mensagem, então, da chave de ouro, pra gente finalizar. Gente, olha só o que veio aqui. Conforme eu escolho ver a luz naqueles cantos que não estão iluminados, olha isso, eu redireciono o meu poder para aquilo que eu para aquilo que eu quero. Perfeito! Isso vale tanto para os pensamentos, que às vezes a gente fica se sabotando, se boicotando e fala, eu não vou, aquilo não é para mim, aquilo não dá certo, e fica nessa, né? Ou para pessoas e situações que são aqueles cantinhos que precisam um pouquinho de luz, tá? Então, conforme você vê a luz e vê o aprendizado, que é exatamente o que essas cartas estão trazendo aqui para vocês, a Mestra Vida é brilhante, Deus sempre age no superlativo, eu sempre falo isso para vocês, então a gente consegue redirecionar e conseguimos extravasar, esvaziar aquilo que não tá legal e nos encher daquilo que é bom, daquilo que nos dá potência. Prova disso são as cores e os chakras que nós viemos ativar aqui, né? E esses verdes maravilhosos aqui para vocês, né? Esse verde lindo, esses verdes, os verdes e o verde, lindo demais. Sintonia também com a Mãe Terra, tá? Então faça práticas, inclusive quando eu falei sobre as plantas, tá? Então caminhadas ao ar livre, conexão com a terra, traga as plantas, o verde para dentro da sua casa. E uma coisa interessante que vocês podem fazer é consumir alimentos que nasçam fincados na terra. Exemplo, a abobrinha, exemplo, a batata baroa, tá? Então, assim, alimentos que fazem essa conexão com o solo, nascem lá enterrados. A mandioca, por exemplo, né? Não conecta nenhuma das coisas aqui, mas é um alimento interessante, né? Não, o amarelo sim, tá? Mandioca também. Então vamos lá, eu não tenho que temer os meus medos. Gente do céu. É exatamente essa carta aqui, estava procurando aqui, achei. Eu não tenho que temer os meus medos, as minhas dúvidas, os meus receios. Eu posso usá-los para me aproximar do amor. E o que eu falei sobre a conexão amor, chakra cardíaco com chakra da coroa? Manifestação de realidade, com toda certeza, tá? Então, destemidos, né? Eu transforme a preocupação, ou transforme a preocupação e o medo, a dúvida, tá tudo ali, né? Em ação, em valentia, em coragem, em força, para você seguir, tá? Perfeito, tá? Se aproximando do amor. Coragem, amor, tá? Não dá para ter coragem sem ter amor, de coração, a ação que vem do coração. Tá bom, meus queridos? E a nossa última carta aqui para vocês, que ela é fantástica, ela fala o seguinte: quanto mais eu sintonizo a minha energia com apreciação, eu adoro essa palavra, mais o universo vai entregar. Que lindo! Sob a forma de bênçãos, sob a forma de sincronicidades, como a gente viu aqui, né? A energia se dobrando, a energia sendo multiplicada,
as cartas se conectando por diversas vezes, decks completamente diferentes e encontrando essa sintonia entre eles. Então, gente, é exatamente isso, tá? Essa carta é uma confirmação final, assim, belíssima, é a chave dourada mesmo, tá? Então, sintonizando na apreciação. Esse mantra anual que eu trabalho com vocês, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, é pra gente sintonizar. Porque você decreta e cria esse campo áurico vibracional através dessa frequência. Você decreta que o seu dia, que a sua vida já é abençoada, porque você já está celebrando com apreciação. Você já aprecia as suas conquistas muito antes delas chegarem. Você aprecia as suas conquistas do ontem, do hoje e do amanhã. E você aprecia a sua vida como um todo o pacote, aprendizados, erros, ganhos, acertos. A vida é assim. Existe um pensamento da Seishonoye que diz que sem o atrito a gente não caminha. E é fato, porque sem essa aderência que o atrito dá para que a gente possa caminhar, né, do nosso pé ou do nosso calçado no solo, a marcha seria impossível. A gente ia simplesmente escorregar. Então, esses desafios, sejam internos ou sejam externos, eles são muito importantes, eles nos conduzem ao progresso e à evolução. Touro, que leitura mais linda! Eu tô muito feliz, eu tô assim, nesse verde, meu coração tá pulsando alegria de poder entregar essa leitura para você do signo de Touro. Touro, eu espero que essa mensagem possa chegar no seu coração, trazendo como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir. Se você sente que este vídeo possa contribuir para a vida de alguém, então compartilhe com quem você ama e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Touro, também convido você gentilmente a acessar o nosso site. Aparece aqui no rodapé deste vídeo e também lá na descrição. www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. E, Touro, nunca se esqueça, meus queridos, de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas, meus queridos. Saiba que tudo sempre dá certo e que toda a força que você precisa, toda a força do divino está dentro de você. Nunca se esqueça deste amor que a fonte derrama sobre a sua vida, sobre a sua existência. E nunca se esqueça que eu sou muito grata por ter você na minha vida e por você me permitir fazer parte da sua vida, contribuindo de alguma forma positivamente. Nunca se esqueça que eu amo você. Gratidão e assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Touro. Eu sou Anne Mártir. Desejo para você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Touro. Até breve! Tchau, tchau!